Tchuru, tchu, tchuru, tchu. Olá, boa noite! E aí, meus queridos, como vocês estão? Vamos para a nossa segunda live? Vamos falar ali sobre o tema do desenvolvimento da vida, né? No desenvolvimento da vida. Deixa eu multar esse computador aqui para não haver barulhinhos de WhatsApp. Vamos lá, o desenvolvimento da vida, né? Na primeira live a gente falou da parte quando a gente nasce, quando a gente é bebê, o desenvolvimento ali do cérebro, inclusive das ondas cerebrais, né? As fases ali que a gente tem com as ondas cerebrais. Nessa live a gente vai falar mais da parte da adolescência, né? A parte onde a gente está mais na vida da adolescência. Porque quando a gente é bebê, a gente basicamente... Como que funciona? Quando a gente é bebê e criança, vamos colocar aí 0 a 10 anos, tá? Uma média. De 0 a 10 anos de idade, a gente basicamente tem os nossos pais como nossos heróis. A gente tem muito disso. A gente aprende muito o que está dentro de casa e figuras de autoridade, tá? O que são figuras de autoridade, Michel? Figuras de autoridade são pessoas que a gente nem argumenta contra, a gente não questiona aquelas pessoas. Então, são os pais, né, o que os pais falam, o que os pais fazem, muitas vezes, a maioria das coisas se torna uma verdade pra gente. A gente acaba aprendendo o que é a vida, o que é o mundo, o que é um casamento, o que as coisas ali em relação à vida no geral. A gente pega muito dos nossos pais, tá? Ou com quem criou você. Aí é que eu fui criado com os meus pais mesmo. Tem gente que eu atendi já, que foi criado com os tios. Tem gente que foi criado em orfanato, que eu já atendi. Tem gente que foi criado com os avós e assim por diante. Depende muito da pessoa, da história de vida da pessoa. Depois, quando a gente sai dessa fase, a gente entra na adolescência. Na adolescência, a gente está numa parte de desenvolvimento do nosso cérebro, que é um desenvolvimento que a gente é muito inconsequente. Vamos usar essa palavra. Por isso que falam que na parte da adolescência é a parte mais difícil de lidar. Para os pais, né, ou para quem está criando a pessoa, a criança. Por quê? Porque essa parte do cérebro é de exploração. Então, os meus pais me ensinaram até aqui X coisa. Aí eu comecei a socializar mais. Eu comecei a ver coisas diferentes do que os meus pais falaram. E agora eu quero experimentar por conta própria. Então ali o de adolescente acaba fazendo muita coisa errada, né? Então é o que a gente chama de dificuldade de lidar, né? Porque o cérebro do adolescente ele é inconsequente, tá? Por desenvolvimento do cérebro mesmo. É uma fase da vida onde eu quero recompensa imediata. A maioria dos adolescentes não tem um pensamento a longo prazo. É sempre um pensamento a curto prazo. Por isso que eles acabam fazendo muita coisa que a gente não considera boa, né? São meio inconsequentes ali. Então, tem essas duas, vamos separar nessas duas fases, tá? Eu acredito muito no setênio. Né, o setênio. O que é o setênio? É que o nosso ciclo de vida ele muda a cada 7 anos. De 0 a 7 anos é uma coisa, de 7 a 14 é outra, 14 a 21 é outra, 21 a 28 é outra. E é interessante, porque sempre nessas transições, estou falando agora como um terapeuta dentro de um consultório, nessas transições de setênios, nessas faixas de idade, não precisa ser na idade exata, mas na faixa de idade é onde as pessoas eu encontrava com muita dificuldade, tanto em relação à ansiedade, como também para a depressão. A pessoa se sentia perdida. Porque são fases da nossa vida muito importantes. Né? Eu não sou... falei errado. A maioria das pessoas que eu já atendi foram adultos. Então coloca aí de 21 anos para frente. Né? Pegando o setênio seria de 21 anos para frente. E é a fase onde dá muito problema. Então, por exemplo, de 7... 14, tá? 14 anos para 15, por exemplo. É uma turbulência de informação, já começa a ser cobrado no que você quer fazer da vida, vai pensando no que você quer fazer de vestibular com 17 anos e etc. Com 21, a pessoa já entrou na faculdade, muitas vezes está totalmente infeliz na faculdade. Putz, eu tô com essa carga aqui, é a pressão dos meus pais para eu estudar, e é a pressão do que vai ser o mercado de trabalho, é um monte de coisa, né? E tem pessoas que estão ali, se formam com 21, 22 anos de idade, né? É a média. Se for tudo certinho, se não houver reprovação nem nada. Então é ali onde a pessoa acaba se desenvolvendo e tendo alguns problemas
emocionais, psicológicos, não sabe lidar com as fases da vida, são as fases que a gente tem. E eu sei que eu, por exemplo, eu comecei a parte mais forte da terapia, eu comecei a trabalhar exclusivamente com terapia com 28 anos de idade. Então já bate pro setênio, né? Então eu mudei totalmente a minha vida ali, de CLT, de trabalhando para os outros, tendo horário de trabalho normal, das 8 às 18, segunda a sexta, né? Igual a maioria das pessoas faz. Eu fazia também. E aí eu entrei para a parte da terapia com 28 anos de idade. E comecei a trabalhar exclusivamente com isso. Quando eu fiz 35 anos de idade, 7 anos novamente, aí eu comecei a sentir para eu mudar. Só que eu não mudei. Eu lutei contra o ciclo, né? Eu tava ali gostando muito do que eu tava fazendo, tava confortável, tava numa zona de conforto. Mas a vida começou a me pedir para eu trabalhar com grupos, começar a trabalhar em grupos, né? E fazer vivências, fazer retiros espirituais, fazer vivências voltadas mais para a questão unificando. Porque quando a gente trabalha com terapia, é muito difícil a gente falar e separar, na minha visão, a terapia da espiritualidade. Tá tudo interligado, porque a terapia ela tem total o psicológico, o emocional tem total visão do que qual que é a visão de mundo da pessoa, o que é a vida para a pessoa, o que é o mundo para a pessoa. Aí entra na parte da espiritualidade, entra totalmente na parte da espiritualidade. O que eu acredito de Deus, qual é a minha crença, o que eu vejo, eu tenho religião ou não tenho religião, sigo alguma coisa por conta própria, né? Então eu percebo isso, eu não consigo separar a espiritualidade da terapia. Então, por isso que hoje eu sou mentor espiritual e terapeuta, né? Então eu trabalho unificando as duas partes, eu trabalho, são 4 pilares. Então tanto é o pilar emocional, é o pilar físico mesmo, físico da matéria, as coisas que a gente experimenta na matéria, né? A gente está aqui para experimentar. Desde a parte financeira, por exemplo, na parte física, no pilar do físico, né? Na minha mentoria, tá? Tô falando da terapia específica. Tem pessoas que me procuram para uma terapia específica. Quero tratar isso, vamos tratar isso daqui. E acaba sendo um período mais curto. Tem pessoas que ficam comigo em mentoria, por exemplo. Michel, eu quero fazer uma mentoria com você. Aí é um trabalho totalmente diferente. É um trabalho energético, é um trabalho espiritual, é um trabalho prolongado, né? É um trabalho que a pessoa às vezes fica 6 meses comigo, às vezes fica 1 ano comigo. Tem pessoas que querem continuar porque ela vai de degrauzinho em degrauzinho, ela vai se alinhando com a essência dela, ela vai se alinhando com o coração dela. E as coisas começam a fluir. Quando a gente se alinha com o nosso coração, com o que a gente realmente gosta, com as coisas que a gente realmente quer, sem fazer as coisas para agradar um, agradar outro, por medo e etc., que são as emoções ali que a gente fala que são emoções de baixa frequência, é onde a gente consegue se alinhar com quem nós realmente somos, com o que a gente realmente veio fazer aqui nessa vida. E aí tudo flui, tudo leve na nossa vida, né? E esse é o propósito da mentoria. Então é justamente alinhar os 4 pilares: emocional, físico, espiritual, óbvio, né? Tem a parte espiritual e a parte mental. Mental está muito ligado com os nossos pensamentos, por exemplo, né? A forma que eu vejo o mundo. Porque é sempre assim. As experiências que eu tive quando eu era criança determinam as minhas crenças, a minha visão de mundo e etc. Saiu dali, aí depois eu vou começar a experimentar o mundo de acordo com o que me foi ensinado, com o que eu interpretei de tudo que eu passei ali na minha vida até esse período de 7, 8 anos de idade. Michel, por que 7, 8 anos de idade? Lembra que o nosso córtex pré-frontal, a parte de trás da testa, ela fecha, ela termina de se desenvolver ali com 8, 9 anos de idade, tá? Tem livros que vão trazer 7, tem livros que vão trazer 8, tem livros que vão trazer 9. A gente coloca 8 ali como média, então, onde a gente forma a nossa personalidade, nossa visão de vida e de mundo. Basicamente se fecha ali com 8 anos de idade. Essa parte do cérebro é como se fosse um filtro, entre aspas, do que a gente aceita como uma verdade ou não. Então a gente fecha e não questiona, a gente aceita aquilo ali, a gente aceita aquela informação e pra gente é aquilo ali, pronto, né? É por isso que as crianças falam que a criança é uma esponja, ela absorve tudo, realmente é por causa disso, tá? Depois vem a parte de experimentar, que eu quero experimentar agora por conta própria. Meus pais não sabem de nada, agora eu que sei. Aí entra na parte da adolescência, que é essa parte onde nós estamos falando mais agora. Os problemas começam a mudar, né? Os problemas eles começam a mudar de acordo com a idade. O cenário muda, mas muitas vezes a dor da pessoa, a dor emocional da pessoa continua a mesma. Ela é padronizada, tá? São 5 dores raiz, que a gente chama. Dores de base, que é humilhação, traição, injustiça, abandono e rejeição.
Abandono e rejeição são dores que eu vejo todos os dias, tá? São dores que eu vejo todos os dias. Pessoas têm gatilhos para ser rejeitada, gatilhos para ser abandonadas e etc. Qual que é a diferença de abandono e rejeição? Isso é interessante, muita gente não sabe. O abandono é a pessoa nem se importa comigo, ela nem sabe que eu existo, nem tá nem aí, não quer estar nem próxima de mim, me abandonou, totalmente me abandonou, eu sou abandonado, fui abandonado. E a rejeição é a pessoa se sente rejeitada, não se sente o suficiente em nada, não se sente aceita, com nada que ela faz tá bom. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? De abandono, uma dor de abandono. A dor de abandono, ela pode vir por uma coisa muito pequena, como por exemplo, o bebê tá chorando no berço e a mãe ou o pai não vai lá pegar e dar atenção para aquele bebê. Ele se sente abandonado, criou-se um gatilho. Porque os pais são maus? Não, mas criou um evento traumático e a dor do abandono pode se instalar ali, tá? Rejeição. Rejeição é aquela que dá exemplo dos pais, né? Que a gente está falando de criança. Tudo que a criança faz, nada tá bom. Pô, você também não faz nada certo, hein? Nossa, mas você podia ter melhorado aqui. Tudo tem nada é o suficiente, não agrada nunca. Então a rejeição vem muito disso. Então você pode perceber ao seu redor e em você mesmo, tá? Você mesmo, você mesma. A maioria das pessoas tem dor de abandono e rejeição. A maioria das pessoas. É interessante porque eu comecei a ver muito isso no consultório. Geralmente carrega as duas dores juntas, né? Então são dores que as pessoas têm. Então até coloquei algumas coisas aqui de dores que mudam, mas a dor continua a mesma, só que o cenário muda, né? Então, por exemplo, a criança ela chora porque não pode comer o doce antes da janta. É uma dor ali dela. O adolescente se revolta porque não pode ficar na rua até mais tarde com os amigos. O adulto ele reclama porque não tem reconhecimento no trabalho. O idoso reclama porque a família não dá atenção suficiente para ele, né? Só vão procurar ele, às vezes vai pedir dinheiro e etc. É de praxe isso acontecer, tá? É de praxe. As dores elas vão mudando. Então você não se cura, todas as partes, todas as fases, as etapas, os setênios, pode chamar como quiser. Os ciclos da tua vida você vai reclamar de todos. Ali quando criança, ali quando você é adolescente, vai reclamar de outra coisa. Quando é adulto, de outra coisa. Quando é idoso, de outra coisa e assim por diante. Eu já atendi pessoas ali com 14 anos de idade, já atendi pessoas com 18, já atendi pessoas com 30, já atendi pessoas com 40, com 50, 60, 70 e quase com 80 anos de idade. Já atendi de todas as faixas. E todos têm suas dores. Todos têm as suas reclamações, né? Todos têm as suas questões para alinhar. E quando a gente trabalha com a mentoria é muito bonito, é muito diferente. É um trabalho muito mais profundo. A pessoa ela se conecta mais com a essência dela, ela se conecta mais com Deus, ela se conecta mais com a criação. A mentoria é um trabalho muito, muito legal, ele é muito bonito, muito direcionador. Eu vi essa palavra outro dia de um cliente. Nossa, você é falou pra mim, né? Que eu sou um bom direcionador. E é muito legal ouvir essas coisas, né? Muito bom. Então vamos lá. Os problemas, eles vão mudando, tá? Mas aí é que tá a questão, eu tô falando problemas. Mas é um pouco complicado, porque eu particularmente, eu ainda uso a palavra problema na minha vida, mas eu estou querendo cortar a palavra problema da minha vida. Por quê? Porque quando a gente fala problema, a gente meio que já instala um programinha, né? Que é uma coisa difícil, uma coisa chata. É um inconsciente coletivo mesmo, né? Fala problema, a pessoa meio dói assim, né? Depois tem um problema para resolver. Né? Então eu não gosto muito da palavra problema. Na verdade, eu estou treinando o meu cérebro a ver o que a gente chama de problema ou obstáculos como aprendizados, como oportunidades. Né? É ali onde a gente realmente muda, é ali onde a gente realmente dá um grande salto. Tá? Eu lembro quando eu comecei, por exemplo, com a terapia. Deixa eu tomar um tênis aqui. Quando eu comecei com a terapia, não tinha nada, não tinha nenhum cliente, nunca tinha atendido ninguém. Tava lá com papel na mão, posso atender agora, posso fazer as coisas. Não tinha um espaço para atender, não tinha nada. O que eu tinha era coworking, tava muito começando o coworking, né? E eu falei, agora ou eu vou entregar currículo para procurar um emprego que eu não vou gostar e vou ganhar pouco, ou eu faço dar certo isso daqui que eu fui estudar. Aí eu falei, eu vou fazer dar certo isso daqui.
E comecei a pensar em um monte de estratégia, um monte de coisa. Eu fui conseguir meu primeiro cliente de terapia depois de 3 meses. Indo atrás e fazendo, e oração, e estratégias, e me conectando com as pessoas, né, com pessoas certas, fazendo parceria, fazendo muita coisa de graça, né, como palestras e tudo mais, fazendo muito disso também. Né. Inclusive, eu estou com um projeto agora, tá? Um projeto que eu decidi junto com a Yas, né, que agora é minha noiva. A gente vai fazer algumas palestras mensais de graça em empresas, tá? Para levar mais a questão espiritual, unificando com o emocional, psicológico. E muitas vezes até com o financeiro, tá? As pessoas falam, dinheiro é espiritual também. Tudo é espiritual. A matéria, ela é espiritual. Não é o mundo espiritual, o mundo da matéria. Tudo é espiritual. E quando você entende isso, tudo muda. Sua forma de ver a vida e de ver as coisas mudam, tá? Então eu e a Yas, a gente está com um projeto onde a gente está oferecendo para algumas empresas. A gente tem um limite de empresas por mês para que a gente possa fazer palestras de graça, justamente para levar a palavra mesmo, para levar ajuda para o máximo de pessoas que a gente puder, tá bom? Então, se você tem empresa, é empresário, ou conhece alguém, ou está num cargo numa empresa e quer levar a nossa palestra para a sua empresa, tá? Onde a gente consiga, gratuito mesmo, tá? A gente não cobra. Levar com um tema específico, a gente faz uma reunião, a gente vê o tema, o que a empresa realmente está precisando, a gente consegue levar isso lá para vocês, tá bom? Nós vamos nós dois juntos, tá? Até a empresa de vocês, a gente conversa e faz uma palestra, às vezes para os funcionários, às vezes só para a parte da chefia, às vezes para clientes, se você quer oferecer também, né? Vai fazer uma confraternização, alguma coisa para os clientes, pode também contar com a gente, tá? Que a gente faz. Então, fechando parênteses aqui do nosso trabalho, tá? Que a gente está fazendo esse trabalho agora de me sentir no coração de fazer, né? Me sentir como um chamado mesmo de entregar para as pessoas de forma gratuita, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas que sentem que no coração que precisam disso na empresa delas. Então vamos lá. Geralmente o que a gente chama de problema que eu estava falando é só um reflexo do nosso desequilíbrio. É só um reflexo do nosso desequilíbrio. Tem um caso que eu gosto de contar, que ele é bem interessante. Ele é um caso de uma moça que ela me buscou, faz uns 5 anos mais ou menos esse caso, mas eu guardo ele no meu coração, porque foi muito legal. Ela me buscou, o que ela me trouxe foi medo de dirigir. Estou com medo de dirigir, preciso resolver isso porque eu estou tirando carteira de motorista e já reprovei várias vezes na prova. Era isso que ela me trouxe. Ela falou que ela morria no carro na última avaliação com o avaliador. Ela morria o carro e perdia, reprovava. Ok, eu peguei e a gente começou a fazer um tratamento com ela, a gente fez uma regressão. E ela se viu ali com 5 anos de idade e ela estava sentindo muita raiva do pai e da mãe dela nesse momento, com 5 anos. Eu perguntei o porquê, ela disse porque ela havia conseguido se trocar sozinha e os pais não deram parabéns para ela. Gatilho da rejeição. Vamos lá. Eu, terapeuta, eu tenho que fazer uma leitura um pouco mais profunda das palavras que as pessoas me falam. Consegui me trocar sozinho. O que ela estava me dizendo? Eu conquistei algo que foi muito importante para mim sozinho, estou orgulhosa de mim. E meus pais não me deram parabéns. Falei, meus pais nem enxergaram a minha conquista, meus pais não enxergaram a minha capacidade. Do que eu posso fazer sozinho. Criou-se um gatilho, um grande gatilho de dor ali nela, gatilho de rejeição. Né? Meus pais não estão me enxergando, não estão enxergando minhas conquistas. E ela percebeu na terapia que ela não conseguia... Tudo que ela fazia na vida dela, ela fazia para agradar os pais. Ou seja, para aliviar o sentimento de rejeição. Né? Quando a gente fala de dor raiz, dor primordial, dor de base, pode chamar como quiser, ela meio que vai regendo a tua vida, tá? Por isso que você deve se curar, olhar para isso, se curar disso, se libertar, se purificar dessa dor. E ela, quando ela enxergou, ela percebeu que tudo que ela fazia na vida dela, ela não fazia por ela fazia para que fosse enxergada. Se fosse enxergada é bom, que fosse vista pelos pais. Pô, gostei do vestido A, mas meus pais gostaram do vestido B. Eu vou usar o vestido B, mesmo contra a minha vontade. Porque eu tenho certeza que eles agora estão me olhando. E ela estava fazendo uma faculdade, estava se formando numa faculdade que ela não queria, mas os pais queriam. E o primeiro momento na vida dela, que ela estava realmente indo contra a vontade dos pais dela, era tirando carteira de motorista. Onde os pais viviam falando para ela que era perigoso mulher dirigir, que ela tinha que arranjar um namorado que dirigisse para ela e etc. Ela é filha única, né?
os pais meio fechados, assim, uma cabeça um pouco mais antiga, crenças deles, né, as crenças dos pais e tudo mais, tá tudo bem, tudo certo, mas isso acabou acarretando nessa dor dela. Então não era medo de dirigir, tanto que ela conseguiu fazer tudo, só no último momento, para ela finalizar, para ela poder pegar a carteira de motorista, que ela reprovava, ela morria o carro, começava a chorar, ficava nervosa. Não era por medo de dirigir, era por medo de desagradar os pais. E aí por quê? Porque é um programa que a gente fala, um programinha que foi instalado e ela ficava seguindo aquele programa inconscientemente. Todos nós temos isso, tá bom? Todos nós temos programas nos quais nós temos que olhar para eles para que a gente possa se limpar deles. E a partir dali, a gente fez um trabalho com ela, vimos qual que era a raiz do problema, não tinha nada a ver com medo de dirigir, mas sim com a dor da rejeição, onde nós tivemos que trabalhar uma independência emocional dos pais dela. Porque ela tinha uma dependência emocional dos pais por causa dessa situação com 5 anos de idade. Fizemos toda a limpeza, depois de 2 semanas ela fez a prova de novo, passou na prova e tudo certo. Ela me ligou, me agradeceu e tudo mais. Foi bem legal, foi bem bonito o trabalho com ela. Por isso que eu gosto bastante desse trabalho. Porque mostra como que funciona a nossa cabeça, né? São programas e programas e programas. Já tenho medo de dirigir, quer dizer que eu tenho um trauma com carro, com velocidade, com acidente? Não. Pode ter N situações, são infinitas as possibilidades do que o seu cérebro interpretou e fez com que você tivesse determinada dor, que gerasse determinado sentimento hoje com você como adulto, que gera determinado comportamento em você. Nós somos programinhas, né? Vai instalando programinhas, a gente vai agindo de acordo com isso. Pô, tem algo que não está me trazendo o resultado que eu quero na minha vida. Temos que olhar para esses programas e reconfigurar. Tá? Tô falando como se fosse linguagem de computador mesmo. Tá? É como se tivesse que... Preciso me formatar minha cabeça para poder começar tudo de novo aqui. Instalar os programas que eu quero. É mais ou menos isso. Se for falar numa linguagem de computador. E é assim que a gente é, tá? O desenvolvimento da vida é assim. Eu quero mudar. O Michel, de 1 ano atrás, ele é muito diferente desse Michel que está conversando com vocês hoje. O Michel, de 5 anos atrás, ele morreu, ele não existe mais. É totalmente diferente do Michel que está conversando com vocês hoje. A gente vai mudando, tá? Se você vê uma pessoa que ela não muda, pode ter certeza que ela está em sofrimento. A gente tem que mudar de acordo com os nossos sonhos. A gente tem que ficar mais alinhado. Eu não gosto muito do tem que, né? A palavra tem que, você tem que. Né? Vamos falar, quando você sentir no teu coração, sentir que está infeliz, sentir que não é o suficiente, mude. Mude, busque suas curas, busque suas dores para que você possa se curar, para que você possa se limpar. É por isso que eu estou aqui, né? Trabalho como terapeuta há 9 anos, trabalho com mentoria espiritual, que é um trabalho muito mais profundo, não tem relação religiosa, tá? Em relação da espiritualidade. Quando a gente fala mentor espiritual, não sou pastor ou padre nem nada disso, tá? Não tem nenhuma relação com isso, não é uma religião, mas sim é fazer com que você se conecte com a sua essência, com quem você realmente é espiritualmente falando. Você é uma alma, você está aqui num corpo físico. Então é trabalhar com a tua alma, para que você se alinhe com a tua alma, se alinhe com suas vontades, com o seu coração. E muitas vezes as suas dores emocionais que você aprendeu lá no passado estão te impedindo de você se conectar com a tua essência, que é a tua alma de verdade. Por isso que eu falo que é mentor espiritual, é alinhando os 4 pilares. Quando você alinha esses 4 pilares, pronto, sua vida fica leve, fica feliz, fica em paz. Você já não fica se irritando com os outros, né? Pelo menos não com tanta frequência igual antes se irritava. Bicho, é muito diferente. É muito diferente. Você vive uma vida realmente plena, né? O que vem do quesito da palavra plenitude, né? Plenitude, tá bom? Bom, vamos finalizar a live, já deu uns 25 minutinhos, né? Que é o propósito dessas lives, são que sejam rápidas mesmo, para que vocês consigam só pegar o cerne ali da questão, tá? E na nossa próxima live, que a gente está falando de como você se tornou quem você é, né? Essa sériezinha de lives, como que você se tornou quem você é, por que você é assim, né? Então, antes a gente estava falando da próxima outra live de bebê e tudo mais, agora estamos falando mais da adolescência para a vida adulta. E na semana que vem a gente vai falar mais sobre a mente, né? A mente, quando a sua mente está no controle da vida. Então a gente vai falar algumas coisinhas em relação a isso que vai ser bem legal, para você compreender essa questão dos seus pensamentos e tudo mais. E se vocês precisarem, tá? Se precisar de mim, manda um direct ou coloca aqui no comentário que eu te respondo, tá bom? Então um abraço, gente, muito obrigado, gratidão pela energia de vocês, fica com Deus.